O site The Intercept Brasil divulgou na noite de ontem a íntegra dos diálogos entre o atual ministro Sérgio Moro e o procurador da República e coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. A publicação dá a entender que houve interferência do juiz na investigação envolvendo Alexandrino Alencar, então diretor da Odebrecht. Após um breve diálogo com Moro, Dallagnol informou aos procuradores do Ministério Público a posição do atual ministro. O ex-juiz e o procurador tinham posições opostas. Já no dia 13 de março de 2016, em meio ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Dallagnol parabenizou Moro pelo apoio popular. Uma semana depois, no dia 22 de março de 2016, Moro afirmou que não se arrependia da liberação do diálogo entre Lula e Dilma, depois de Dallagnol ter afirmado que foi um ato de defesa. Vera Magalhães, abro com você. Hoje veio, ontem à noite ainda, a publicação de um trecho maior do que já estava revelado. Então não tem muita novidade ali, mas foi uma tentativa do site de mostrar um contexto maior, evitar as críticas de que teria só pensado frases incômodas para os entrevistados. E aí eu já me adianto sobre o próximo ponto, porque eu acho que nesse a gente não tem muito o que comentar, Silvia, que é a questão do novo diálogo, esse sim novo também divulgado ontem, que envolve o ministro Luiz Fux na história. Uma conversa entre Deltan e Sérgio Moro, em que ele transmite ao Moro uma conversa que teve com o Luiz Fux a respeito da Lava Jato, a respeito inclusive dessa questão da liberação dos áudios do Lula, da Dilma, todo aquele conjunto de áudios do Lula, etc. E que é onde surge a frase do Moro, "In Fux we trust". Isso causou uma certa estranheza aí na internet, inclusive pelo fato de os segundos da mensagem serem os mesmos. E se Moro estaria ou não no grupo dos procuradores, porque primeiro ele fala caros, se referindo ao grupo dos procuradores, depois tem uma resposta do Moro. Isso foi esclarecido hoje na entrevista do Glenn Greenwald aqui ao Pânico. Na verdade, o Deltan Dallagnol reencaminhou ao Moro, e aí quando você reencaminha mesmo nos mesmos segundos. Você marca várias mensagens e reencaminha as mensagens que ele tinha mandado no grupo dos procuradores a respeito desta conversa com o Luiz Fux. Eu acho que o objetivo de divulgar esse novo conjunto aí de falas e colocar um personagem novo na questão foi mostrar de novo uma articulação entre procurador e juiz, que é algo aí indesejável, algo que contraria a necessidade de divisão entre acusação e justiça, e dessa vez envolvendo um ministro do Supremo. Depois, quando a gente falar sobre a entrevista de hoje no Pânico, aí eu retomo todos esses assuntos, mas não vi grande novidade no material divulgado. Acho que a gente está aí esperando esse conta-gotas eternamente, isso também foi tratado na entrevista. Vamos ver quanto tempo a gente vai ter ministradas doses diárias de áudios, de conversas, ou sabe-se lá mais o que, né? Vou passar a bola para o Andreasa, depois para o Alexandre, e aí daí a gente emenda com a entrevista no Pânico, Vara, porque são muitos assuntos e eles estão todos entrelaçados, né? Diga lá, Andreasa. Bom, nada de novo há. E com isso eu quero dizer que tenho sustentado a minha posição. Ela tem uma origem cética, desconfiada, mas que, com base no que há, considerando a hipótese de que o material obtido de maneira ilegal, isso parece muito provável, seja real, ou seja, aquilo que está disponível não tenha sido adulterado, com base nisso, e portanto há uma condição precária aí dada, é evidente para mim, feitas essas ressalvas, de que o Moro não sai bem das conversas, que ele extrapolou, que ele infringiu, digamos assim, aliás, formalmente se pode dizer, o código de ética da magistratura naquela ocasião. Ele orienta o Deltan Dallagnol. Em determinado momento fica-se com a impressão, já falei sobre isso aqui, de que existe uma hierarquia, né, de que fazem parte do mesmo corpo, né, da mesma corporação, e que haveria uma hierarquia, por isso Deltan consulta Moro o tempo todo e Moro não se furta em dar orientações. Qual é a gravidade disso? Acho que a gravidade disso é tanto quanto grave é uma infração ética da parte de um juiz federal.
não vou entrar na questão moral. Porque é o Moro não pode errar. Não, eu não lido com a categoria herói. Eu lido com a categoria juiz. E a categoria juiz serve para qualquer um. A meu ver, uma extrapolação da parte de Moro. Com o que está aí, há motivos para se pedir nulidade, suspensão, suspeição do Moro, nulidade da condenação do Lula? Não. Aí eu acho que nós já estamos no campo legítimo para muitos da disputa política. O que continua me incomodando, e é uma questão jornalística, que desqualifica o trabalho jornalístico, eu preciso dizer sobre isso, Vera tratou disso, perguntou sobre isso na entrevista do Pânico hoje, é esse fracionamento, essa transformação da matéria jornalística. Vamos considerar aqui que existe relevância, existe interesse público no conteúdo. O interesse público fica prejudicado, segundo o ponto de vista do qual eu falo, por essa prática de fracionar, por essa prática de transformar em folhetim o conteúdo. Então, é legítimo jornalisticamente dizer que tenho um conteúdo muito grande na mão e preciso processá-lo, preciso checá-lo, preciso inclusive para tirar do que eu considero ter interesse público aquilo que é de natureza privada, pessoal, que pode expor a vida pessoal das pessoas. Estou de acordo sobre isso. Isso, portanto, significa para mim que o interesse público imporia que se esperasse a checagem completa do material para que isso... Porque, vejam, o que há de urgente ali? O que há de urgente? Não há nada de urgente. A checagem do material, o processamento do material poderia levar mais tempo de modo a que a divulgação do conteúdo fosse feita de maneira integral. Eu não consigo entender a divulgação no domingo fracionada, dito que é algo como 1% do conteúdo, e aí ontem pinga mais um pouquinho para dar uma ideia de contextualização, bota o Fux na jogada. O Fux não participa dos diálogos, ele é um personagem oculto aí, ele é trazido pelo Deltan Dallagnol sob uma suposta conversa. Não, botar a mão no fogo pelo Fux? Jamais, vocês conhecem minha opinião aqui. Mas vejam, ficaremos assim cada semana, cada dia, esperando uma nova ministração, um novo conta-gotas? Não consigo entender isso. Isso interfere na vida pública brasileira, isso interfere politicamente na vida brasileira. No momento decisivo, o Brasil já está conflagrado. E aí eu boto em xeque a responsabilidade jornalística. Alexandre Borges, vamos lá, completando essa primeira rodada. Vamos lá, estamos chegando ao fim da semana Glenn, né? Onde ele está pautando as discussões, lamentavelmente, a meu ver, né? E evocando muito princípios jornalísticos que já foram discutidos aqui pelos meus companheiros. E jornalismo mesmo, a gente vai conversar sobre, foi a entrevista hoje no Pânico, onde a minha companheira aqui, a Vera Magalhães, deu uma aula de entrevista, como é que se pergunta, o que tem que perguntar, não ficou levantando bola, fez as perguntas que tinham que ser feitas. Então, eu acho que é isso que a gente tem que discutir para ver realmente separar joio do trigo e o que tem de substancioso no que foi revelado até agora e o que não tem. O que me parece, até agora, tudo muito frágil, né? Quer dizer, as acusações, o que seriam aí os escândalos, que a gente tem que acreditar. Primeiro temos que acreditar na palavra, ou de hacker, ou da matéria, ou enfim, porque todo questionamento sobre a fonte, a resposta é na linha do vocês têm que acreditar na gente, a gente checou, a gente sabe do que está falando, a gente tem certeza, então vocês têm que acreditar. E, enfim, nós vamos ver realmente com o tempo e com as revelações, não só de conversas, supostas conversas, mas também da veracidade do material, que tem que ser periciado, como eu tenho dito aqui todos os dias, para poder ser levado a sério. Nós vamos conseguir em algum momento ver o que há de verdade, o que há de relevante, o que há de importante do que vai acontecer e o que vai ser mostrado desse material todo. E, enquanto isso, né, os palpiteiros
brasileiros estão aí de plantão, cada um nós agora já fomos o país dos 200 milhões de técnicos de futebol, médicos, agora somos 200 milhões de advogados, né? Então, tá cada um aí discutindo a conduta do Moro, ou a conduta do Dallagnol, se tá certo, se tá errado. Eu, inclusive, Andreasa, eu tava pensando aqui em montar uma nova OAB. A minha vai ser a Ordem dos Advogados de Boteco, entendeu? Que eu queria ser o presidente, porque agora o que tem de advogado de boteco discutindo código de processo penal, enfim, o Brasil é essa maravilha, né? De qualquer jeito, do que tá, repito, mesmo que seja verdade o que apareceu até o momento, nada, na minha visão, desabona a conduta do juiz Sérgio Moro, desabona a conduta do procurador Deltan Dallagnol, ou, no limite, serviria de pretexto para acabar, derrubar com a Lava Jato, soltar presos, derrubar decisões. Até o momento do que apareceu, do que foi revelado por esse, vamos chamar de blog de extrema esquerda, apesar da Lava Jato ter inimigos em todos os lados do campo político, quer dizer, nem eu estou aqui sugerindo que a Lava Jato só tem inimigos na esquerda, ela tem inimigos na esquerda, no centro, na direita, em tudo quanto é lugar, mas esse blog específico tem uma agenda, questiona a Lava Jato de uma maneira muito dura, não é de hoje, mas do que foi mostrado até agora, a gente, mesmo confiando que ou parte ou integralmente do que foi revelado é verdade e está dentro do devido contexto, mesmo assim não há nada que desabone a conduta geral do juiz Sérgio Moro e também que atinja a sua popularidade. Nós vamos discutir isso também. Ele foi testado no teste talvez mais duro de popularidade, que é o teste da arquibancada de futebol, né? Ele foi com o presidente Jair Bolsonaro no estádio Mané Garrincha, num jogo do Flamengo, né? E não sou isento quando o assunto é Flamengo, registre-se, mas ele foi ao estádio e o Nelson Rodrigues dizia que até a mulher bonita é vaiada na arquibancada do Maracanã, mas ele foi aplaudido. Então ele goza não só da simpatia e do apoio do presidente, quanto da população, pelo menos de quem estava ali no estádio Mané Garrincha na noite de ontem.